glória a Deus. Deus é bom, Central? Sempre bom, sempre bom. E é bom também que você está aqui nessa noite, uma noite festiva, não é verdade? Uma noite de alegria, alegria no Espírito Santo. O reino de Deus é um reino de alegria, alegria no Espírito Santo. Ele não é um reino de comida, embora comer é bom, né? Comer é bom, né? As irmãs comeram bastante no encontro? Come bastante, mas aquele lugar, irmão, o pessoal parece frango de granja. Só para de comer quando apaga a luz. É bom demais. É muito bom. Aleluia. Queridos, eu tenho uma meditação, uma breve meditação que eu quero compartilhar com você, porque o mês de agosto, ele tem uma promessa da parte do Senhor para nós, amém? Amém? Qual que é a palavra que o Senhor tem nos dado nesse mês de agosto? Você lembra? Mês de agosto, o quê? É o mês da alegria do Senhor. É a alegria do Senhor. E eu quero chamar a tua atenção para algo que o Espírito Santo trouxe agorinha aqui para mim. Agorinha. Ele disse para eu falar para algumas pessoas que estão aqui. De repente, meu irmão, você recebeu essa palavra e nesses dias, o que você tem enfrentado? A oposição, a pressão que está vindo contra você, situações que estão acometendo você ao ponto de você falar, mas como assim? É o mês da alegria do Senhor e eu só tenho motivos para chorar? É o mês da alegria do Senhor e eu só tenho motivos, razões para me entristecer? Mas deixa eu te falar algo que o Espírito Santo falou no meu coração para te dizer. Você que está aqui, independente das circunstâncias, independente, meu irmão, do que está te acontecendo, do que está vindo contra você, eu quero que você assuma esse lugar no Senhor, essa palavra que Deus te deu. Persevera nessa palavra e você vai provar um nível de manifestação e de milagre de Deus. Você vai provar a intervenção do céu na tua vida, que aí, meu irmão, você vai fazer igual Miriam. Miriam, a Bíblia diz que quando eles atravessaram o mar, depois de toda aquela pressão, Deus estava arrancando o povo da terra do sofrimento, terra da escravidão. Foi uma vida de dor, de sofrimento. Quantos anos? 430 anos de escravidão. E aí Deus os tira com o braço forte, mas não foi fácil. Houve um embate, sempre há um embate, escute, sempre há um embate. Quando você está indo para algo novo, sempre vai haver oposição. Você achou que ia ser melzinho na chupeta? Né? Vocês conhecem essa expressão? Melzinho na chupeta, conhece, né? Não conhece? Então, mas assim, essa é coisa de gente mais antiga. Sempre vai ter oposição. A gente sempre vai sofrer uma oposição. E aí a gente é tentado, como o povo de Israel, quando eles estavam saindo, eles foram tentados. Tentados a quê? A desistir. Tentados a olhar para trás. Tentados a dizer assim, não adianta não. Vamos ficar do jeito que está. Está ruim, mas fazer o quê? Está bom, né? Meu irmão, exorciza isso da sua vida aqui nessa noite. Se a história está ruim, mas está bom, isso é demoníaco. Isso aí é maligno. Não tá bom não, meu irmão. Ruim nunca está bom. O bom é a vontade de Deus. Como está escrito, Romanos capítulo 12, verso 2. A vontade de Deus, ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. É a vontade de Deus. Então não está bom. E esse povo, irmãos, eles entraram em pânico, começaram a chorar, a gritar, a reclamar, a dizer, o que esse Moisés fez com a gente? Esse homem é biruta? Esse homem é doido? Parafraseando a versão, né, das escrituras, tem uma NAA, tem várias, essa é a versão do Claudinei. Estou parafraseando aqui. Mas eles estavam questionando. Eles estavam questionando. Imagina, esse homem nos tirou de lá para que a gente morra aqui nesse lugar aqui. Olha lá, o faraó está vindo, o exército de faraó está vindo com fúria contra nós. Eles gritavam, desesperados. E o Senhor fala para Moisés, agora é hora de pôr esse povo para marchar. Igreja, agora é hora de você marchar, meu irmão. Não é hora de você ficar olhando para trás. Não é hora de você ficar blá, blá, blá. E ficar com, desculpa usar essas expressões, não são muito legais, mas ficar com mimimizinha aí. Está difícil, mas Deus é contigo. Ele vai à tua frente. Ele já te deu a vitória, aleluia. O inimigo não vai poder te resistir.
Nada vai poder te deter. O Senhor não é homem para mentir, muito menos filho do homem para se arrepender. Deus deu uma palavra e Ele vela pela palavra dEle para cumprir essa palavra. A palavra que sai da boca de Deus não retorna para Ele vazia não, meu irmão. Deus não está de brincadeira, amém? Diga comigo, Deus não está de brincadeira. Só se você quiser. Quem não gosta não tem problema, né, irmão? Eu só vou ficar de cara virada com você uns 3 meses, mas não tem problema, brincadeira. Você fala para alguém perto de você, diga assim, ó, a palavra de Deus, ela é verdadeira. Deus não mente, Deus já te deu a palavra dele. Deus já falou com você, uai. Você não vai desistir, você não vai retroceder. Mas essa história tem um detalhe interessante. Moisés tinha uma irmã, vocês lembram disso? Mais velha, ajudou ele demais, não é? A Miriam, ou Miriam. Irmão, quando eles atravessaram o mar, Deus abriu o mar, não é? Foi um milagre, uma coisa extraordinária. Eles atravessaram, chegaram do outro lado, e aí foi festa, né? Porque o mar fechou, o povo egípcio, o exército egípcio pereceu lá, e eles chegaram em segurança do outro lado. E a Bíblia fala que Miriam, a irmã de Moisés, ela ficou tão feliz, ela ficou tão alegre, que ela tinha uma espécie de um pandeiro, é um adufe, é parecido com um pandeiro, tá? Só para você saber. E assim, ela pegou aquele adufe, e disse que ela começou, ó, a tocar lá, eu não sei que ritmo que eles tocavam, né? As músicas hebraicas são tão bonitas, são tão legais, né? Os ritmos são gostosos, né? Eles são muito de dança, vocês sabiam disso? Se tem alguém aqui que está aqui e fala, mas esse povo, por que eles pulam na hora do louvor? Você nunca viu um culto de judeu, o culto de Jesus. Sabe como que era o culto de Jesus com os 12, irmãos? Vocês têm ideia como que era feito? Vocês não têm, não? Irmãos, eles faziam uma roda assim, ficava... pulando, é desse jeito. Se você for, é verdade. Vai numa festa de judeu para você. Jesus é judeu, irmão. Jesus era judeu, lógico, ele é Deus, tudo bem. Mas ele, enquanto aqui, ele era homem. E a religião lá, o que mandava, dominava, era o judaísmo. E Jesus seguia lá. Lógico que ele trouxe assim um 180 na cabeça daquele povo, né? Ele mostrou outro lado da coisa. Mas Jesus dançava. Jesus se alegrava, ele chegou ao ponto de ser acusado por causa disso. Esse homem, ele vive fazendo festa, porque na presença do Senhor a gente tem que fazer festa mesmo. Mas irmão, presta atenção, a Miriam, ou a Míria, né, que é Maria, na tradução. Irmão, ela pegou o adufe, e ela começou a cantar e a dançar. E as mulheres seguiram ela, pularam, dançaram, e se alegraram pelo grande livramento que Deus deu para o povo de Israel. Eu ouso dizer uma coisa para vocês, que é um defeito da maioria de nós, para não dizer de todos nós. Miriam dançou do lado errado, irmão. Sabe, depois que acontece, depois que a gente vê a coisa acontecer, é fácil. Aleluia, glória a Deus, não é? Aconteceu, você viu. Os seus olhos estão vendo. Mas você lembra de Jesus falando? Mais bem-aventurado são aqueles que não, mas creram. Mais bem-aventurado. O que quer dizer a palavra bem-aventurado mesmo? Só para eu lembrar? Oi? Uai, vocês têm pelo menos examinado as escrituras? Bem-aventurado quer dizer o que mesmo? Feliz. Mais feliz. Jesus disse, são aqueles que não viram, mas que creram. Será que a gente não está precisando, irmãos? Tomar uma dose cavalar aí, do Senhor, desse ânimo do Espírito Santo? Tenha um bom ânimo, a palavra de Deus está dizendo para mim e para você. Nesse tempo é o que o Senhor tem falado. Então, meu querido, independentemente das circunstâncias, comece a celebrar a vitória do Senhor na tua vida. Comece a profetizar. Comece a declarar. Comece, irmão, a concordar com o que Deus está falando. Deus está dizendo que o mês de agosto é o mês da alegria do Senhor. Mas pastor, você não tem visto a minha luta. Alguns eu até sei, porque eu converso com um, com o outro, me mandam uma mensagem, não é? Um ou outro eu sei, lógico que eu sei. Mas a maioria aqui, óbvio que não. Mas irmão, de verdade,
Isso nem vem ao caso, nem importa. Porque eu sei em quem eu tenho crido. E eu sei que Ele é poderoso. E Ele vai fazer infinitamente mais. Deus vai te surpreender. Mas persevera na palavra do Senhor. Confia na palavra dEle. Amém? Ele vai honrar a palavra dEle na sua vida. Creia. Pegue o santo livro, abra comigo no livro dos Salmos. Eu quero fazer uma meditação assim bem breve. A partir da história de Davi. Você conhece essa história. Esse Salmo 51, verso 12 e 13. Amém. Vamos fazer a nossa declaração que a gente faz costumeiramente. Diga comigo assim: a fé vem pelo ouvir e pelo ouvir da palavra de Deus. Lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho, é a tua palavra, Senhor. Por isso eu guardei a tua palavra em meu coração, para não pecar contra ti. E sobre a tua palavra eu vou lançar a minha rede nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Diz o texto sagrado então, na versão da tradução da minha Bíblia, que é a Nova Versão Internacional. Salmos, capítulo de número 51. Eu quero ler com você 2 versos, o 12 e o 13. Tá ali, ó. Tá ali. Diz assim: devolve-me a alegria da tua. Vamos lá, todo mundo junto. Devolve-me a alegria da tua salvação. E sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Verso, não pegou o 11, não? Pegou? O 12, o 13, perdão, 13. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem a ti. Fecha o seu olho um segundinho só. Obrigado, Espírito Santo. Tua presença é tão real e viva nesse lugar. O Senhor, ó Deus, vai trazer para nós muito mais do que informação. O Senhor vai trazer muito mais. O Senhor vai falar de uma maneira viva e poderosa na nossa mente, no nosso coração, e nos dar uma direção. A gente vai sair daqui sabendo o que a gente tem que fazer. A gente vai sair daqui, ó Deus, revestido do poder do alto. Ó Deus, e nós vamos viver todos os teus planos, ó Pai. Todos os teus planos, aquilo que o Senhor preparou para nós antes da fundação do mundo, para que a gente caminhe, ó Deus, nessa direção. Pai, em nome de Jesus, eu já repreendi, mas eu declaro, ó Pai, cada mente, cada coração blindado aqui agora, pelo sangue de Jesus, cada mente e coração cativos na tua presença. Ó Deus, o ladrão da palavra não vai, Senhor, de forma alguma roubar, impedir, ó Deus, que essa pessoa receba tudo que o Senhor tem para ela nesse lugar, nessa noite. Em nome de Jesus, eu abençoo todos os teus filhos e filhas, para a glória do Pai, Filho e Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Você conhece o contexto desse texto aqui? Quem lembra o contexto desse salmo? Alguém lembra? Sim, ó. Foi assim? Não lembro? Vou contar para você rapidamente. Davi, irmão, ele não só, como a gente costuma dizer, pisou na jaca. Não, Davi, ele não pisou na jaca. Não é? Vocês conhecem essa expressão? Pisar na jaca? O que quer dizer pisar na jaca? Fez uma coisa errada. Fez caca. Não é? Mas Davi, ele não só pisou na jaca. O Davi, irmão, ele viu a jaca. Ele ficou enamorado da jaca. Sabe? Ele se apaixonou pela jaca. Ele pulou de ponta na jaca. Foi ou não foi? Vocês lembram? Meus irmãos, é uma conta que não fecha. Não dá para entender. Um homem do quilate de Davi, um adorador como Davi, um ungido do Senhor como Davi, ele se perdeu nele mesmo. Sabe? Isso aí, irmão, isso tem muito a nos ensinar. Não é o tópico da palavra, não. Mas deixa eu abrir o teu olhinho aqui nessa noite. Não tem ninguém, não existe um homem, uma mulher, uma pessoa que seja intocável, que não seja passível de pecar, de transgredir. Não tem uma pessoa que seja imune. Não existe. Não existe. A prova disso, leia as Escrituras. Eu amo a palavra de Deus. A palavra de Deus é tremenda, irmão. Sabe por quê? Deus podia ter falado, não põe isso, porque a Bíblia fala que toda a Escritura, ela é inspirada por Deus. É Deus que é inspirado, para você ter uma ideia, é soprar para dentro. É como se Deus chegou de frente com esses camaradas e fez assim, ó,
soprou dentro deles a palavra, e eles pegaram e eles colocaram ali o texto, eles escreveram o texto. É mais ou menos isso, mais ou menos, para a gente entender, né? Essa é a tal antropomorfismo, é uma linguagem para a gente conseguir entender, captar, né? A grandeza de Deus. Mas olha que coisa interessante, né? Só que Deus, Ele não passou pano para ninguém. Ele não passou pano para ninguém. Pega as escrituras, você vai ver assim, olha, o quanto homens ungidos, não é? Homens escolhidos, separados, o quanto esses homens, irmãos, eles fizeram muita coisa feia. Eles é igual Davi, não só pisaram na jaca não, eles mergulharam de ponta na jaca. Mergulharam de ponta. E Deus, Ele podia muito bem ter feito o quê? Vou passar pano para todo mundo. Tira isso aí, vocês não vão registrar isso não. Imagina falar que o pai da fé mentiu porque teve medo. Medo é o oposto da fé. Medo é o oposto da fé, ou seja, ele não estava confiando. O Deus que tinha dado a direção para ele, disse, vai, eu estou com você e tal. Daí a pouco o cara está contando mentira lá, e mentira que trouxe consequências, né? Consequências para a família dele. Só estou aqui, sabe, colocando um pano de fundo aqui. Eu não vou entrar em cada um desses contextos, é apenas para ilustrar. Mas Davi é o campeão. Davi dessa turma aí, aos meus olhos, ele é o campeão. E eu vou falar uma coisa para você, irmão. Eu, com a minha justiça humana, minha justiça própria, se eu estivesse num tribunal, eu condenaria Davi na hora. Eu falasse assim, cara, você nunca mais sai. Ó, se não tem pena de... Assim, a sua sorte é não ter pena de morte. Se tivesse pena de morte, sentença de morte. Eu seria um dos júris que votaria a favor da pena de morte. Tem que tirar esse homem da face da terra. Olha só, justiça humana como é que é, né? Diz que quando você aponta o dedo, você tem uma turma de dedo apontando para você, né? Ó, pelo menos 4 dedos aí. Você aponta um, tem 4 apontando para você, né? Mas eu seria um dos que condenariam ele num tribunal tranquilamente. Porque esse homem ele não pisou na jaca, como eu disse. Ele mergulhou na jaca. Ele lambuzou. Ele pegou a jaca assim, sabe? Passou no cabelo. Imagina a jaca no cabelo, irmão, aquilo grudento. Ele passou jaca no cabelo, ele passou no corpo. Ele fez uma caca só. Uma caca só. E eu não sei se você sabe, como consequência dessa história, né? Dele ter adulterado com a mulher de um cara que era o imediato dele ali, um homem fiel. Quando você lê a história, você fala, puxa vida, rapaz, ele foi fazer isso com esse camarada, né? Lógico que você não faz isso nem com o inimigo seu, nem com o inimigo, mas ele fez com um cara que era assim. Pensa num cara, Urias era demais. A prova disso foi quando ele veio lá, Davi armou todo um esquema, trouxe o cara para ver se ele ia lá, deitava com a mulher para esconder o pecado dele, sabe, todo um esquema, né? Todo um esquema, mas sabe, aquele homem provou o quilate que ele tinha, da amizade, da fidelidade a Deus e ao rei. E aí Davi, por último, vocês sabem o que ele fez, né? Ele conspirou para a morte do homem. Ele deu, olha que absurdo, irmão, você já parou para pensar num negócio desse? Ele entregou na mão dele a sentença de morte do cara. Você sabia disso? Você lembra disso? Ele chegou, entregou, falou, ó, você vai chegar lá, entrega essa carta na mão de Joabe, tá bom? E o cara era tão fiel, eu não sei aqui quantos, né, pegaria a carta, e no caminho, né, acho que vou dar uma lida nessa carta aqui, será que, não é, quem que, de repente, no trajeto, né, fala assim, deixa eu ver o que ele está falando nessa carta para Joabe, eu não sei, talvez você, já pensou, oxalá, quem dera ele tivesse feito isso, o quê? O cara está mandando eu para a guerra, e na hora que eu estiver na frente, para o exército recuar e me deixar sozinho, ele está me mandando para a morte. Eu não vou não, eu não vou, descobri o plano, eu não vou. Mas ele não leu, ele era um cara assim, extremamente fiel, extremamente comprometido, escuta, e fez essa loucura. Davi foi repreendido pelo Senhor, duramente repreendido, não é? E ele amargou um período terrível. Foi um período de intensa tristeza, por conta do pecado e das consequências do pecado dele. O pecado faz isso com a gente, irmão. O pecado, a Bíblia diz, que ele gera a morte. O salário do pecado é a morte, é morte.
Não, pastor, eu fiz umas cacas aí, eu dei umas pisadas fora aí, e eu não morri não. Não morri, não tive um infarto fulminante, não peguei um câncer, não, estou bem, tudo jóia. Não, você não entendeu nada. Essa morte que as Escrituras falam é a separação de Deus, é a ausência da presença de Deus. E meu irmão, deixa eu te contar uma coisa. A pior coisa que pode acontecer comigo e com você é estarmos ausentes da presença de Deus. Não temos a presença de Deus na nossa vida. Se você, se eu, se nós não tivermos a presença de Deus, faliu. Acabou. E foi o que Davi, ele viveu. Ele provou isso durante um tempo, pelo menos um ano. Um ano de grande amargura. Lógico que vieram consequências por causa do pecado dele, né? Teve uma série de situações, mas a pior delas foi a tristeza. Se você ler todo o Salmo 51, que eu gostaria que você o fizesse depois, amém? Amém? Lê depois, você vai ver ele contando o desespero, o vazio que esse homem viveu, o vazio existencial. É um vazio, uma dor. Ele chega a falar: doía meus ossos doíam, a tristeza tomou conta da minha vida, eu fui tomado pela tristeza. E você lembra, meu irmão, você lembra que a minha força, a sua força, segundo as Escrituras, livro de Neemias, né, capítulo 8, verso 9, acho que é isso, é 9, verso 8, né, diz lá que a alegria do Senhor é, é a nossa força. Agora um homem que levanta e ele está sentindo o quê? Tristeza. Ele caminha durante o dia, ele está sentindo o quê? Tristeza. Ele faz as coisas e ele está sentindo o quê? Tristeza. Ele deita na cama, rola para um lado, rola para o outro, a mente dele é tomada pela tristeza. Se a alegria do Senhor é a nossa força, a tristeza é o quê, irmão? O que a tristeza é na vida de uma pessoa? Diga comigo: fraqueza. É por isso que o inimigo quer tocar em mim e em você, de forma que a gente viva preso numa cadeia de tristeza. Fique aprisionado num lugar de tristeza. Tristeza pelo passado. Todo mundo aqui tem um passado, sim ou não? Tristeza pelo erro que você cometeu, o pecado. Às vezes você pecou, meu irmão. E pecou, quem sabe, tomara a Deus, que não seja no nível de Davi, em nome de Jesus. Mas o pecado, irmão, independente de qual seja ele, porque não existe categoria de pecadinho e pecadão. Pecado é pecado. E a Bíblia diz que o pecado, uma vez consumado, ele gera morte. O pecado, uma vez consumado, ele gera morte. Então, independente. E você foi levado a esse lugar, a esse cativeiro de tristeza. E isso minou a sua força. Isso tem minado a sua força. Foi assim com Davi. A ausência da presença de Deus. Aquilo dominou ele por muito tempo. Eu não conheço a tua história, não conheço a história de todo mundo que está aqui. Mas quem sabe? Quem sabe você lutava com essa tristeza. Mas o Senhor te deu uma palavra, amém? O Senhor falou para você, para mim, para nós. O Senhor disse que esse mês, eu e você, vamos provar da alegria do Senhor. A alegria do Senhor é a minha força, é a sua força, é a nossa força. Independentemente das circunstâncias, meu irmão. Davi lutou então, durante um bom tempo, pelo menos foi um ano. Esse processo, porque as coisas se dão como um processo. Foi um ano, amargando, sofrendo, se angustiando. Até que, como diz as Escrituras, o choro pode durar uma noite, mas a alegria, sabe, irmão, essa noite muitas vezes dura um ano. Tem gente que talvez que está aqui, que essa noite está durando 2 anos, 3 anos, 5 anos, meu Deus do céu, imagina, 5 anos, 6 anos, pastor, você não conhece a minha história, mas se eu te contar,
Desde que aconteceu aquilo que, eu não sei, meu irmão. Às vezes foi um divórcio que você provou, uma traição que levou ao divórcio, e você entrou nesse lugar. Quem sabe foi a perda de um emprego, você perdeu, né? Você se sentiu injustiçado, você fala, mas por que eu? Eu sempre dei tanto resultado, eu sempre fui tão focado, mas você perdeu o emprego. Quem sabe foi a traição de um amigo. É horrível, né? Não é? Quando um amigo trai a gente, é horrível, horrível. Pessoas igual eu que são relacionais, você não tem noção que onde eu entro quando acontece um trem desse. Hoje eu já estou calejado, experiente, tá, irmão? Mas olha, demorou. Oxalá eu chegasse a esse nível de maturidade mais novo, né? Mas eu tive que passar pelo que eu passei, porque, irmão, eu vivi assim tantos cativeiros emocionais por causa disso, me sentir assim traído, e eu por ser tão relacional, de ficar amargando. Teve uma vez que teve um camarada que eu cuidei dele, ganhei ele para Cristo, cuidei dele, treinava ele e tal, e esse rapaz, ele deu fez algo. Irmão, foram 3 anos, até Deus me visitar um dia. Eu estava ali na Perimetral, ali, né? Qual que é o nome? Ali a Perimetral, que desce o Bosque 2? JK, na JK eu estou descendo lá, de carro. Do nada, irmão, já contei aqui, você que já ouviu, tanto ter ouvido aí, porque as mesmas histórias, ter o pastor tanto tempo assim, é horrível, né, irmão? Né? Por isso que eu fico trazendo pregador de fora para falar coisa diferente para vocês. Mas, né, vai estar aí um pregador agora, dia 1º, bom demais. Escuta, mas eu tenho que falar, para servir como exemplo. De repente tem alguém que precisa ouvir isso. Irmão, foram 3 anos, irmão. 3 anos que eu chorava. 3 anos que eu ficava caçando defeito em mim, erro em mim, não é? 3 anos, irmãos, 3 anos, me martirizando, uma tristeza, até esse dia. Estou descendo a JK, do nada, nem estava pensando nisso. Irmão, veio um choro convulsivo. Você já passou por algo assim? Mas um choro convulsivo mesmo. Eu tive que parar o carro. Falei assim, vou parar porque eu vou jogar o carro aqui, né? E vai bater esse carro, ou alguém vai bater. E eu chorei, eu parei o carro, eu chorei, irmãos, chorei. E aí, lógico, eu sabia por que eu estava chorando, de onde estava vindo toda aquela tristeza. Parece que abriu um poço, sabe? E saiu aquilo. Sabe quando você espreme um furúnculo? Até o carnegão sair, sabe aquele, né? Vocês estão rindo por quê? Quem nunca teve furúnculo aqui? Irmãos, eu tive uns par. Então, mas o que importa aqui é a história, presta atenção. E aí, irmão, eu chorei. Eu terminei de chorar. O Espírito Santo veio e falou comigo assim, audivelmente. Eu sei. Audivelmente, irmão. Audivelmente. Se tivesse alguém passando do lado do meu carro e ouvir, porque falou em alto e bom som, não foi na mente, não falou, porque às vezes Deus fala no coração, Deus fala na mente. Não, esse dia ele falou assim, porque eu precisava daquela palavra, eu precisava ouvir aquilo, eu precisava daquela direção, eu precisava daquela confirmação de Deus. Irmão, na hora, o Espírito do Senhor, ele invadiu aquele carro, e ele falou assim, pare, chega de chorar pelo Saul. Lógico que minha memória bíblica é boa, né? Lembrei na hora. Com quem que Deus falou isso aí? Pare de chorar por Saul. Com quem que Deus falou? Profeta Samuel. Lembrei na hora. E ele falou para mim assim, tem muitos Davis que você precisa levantar, que você precisa ungir. Aleluia. Aquilo me colocou de volta no trilho, irmão. Mas foram 3 anos. 3 anos de tristeza. E junto com a tristeza veio o quê? Fraqueza. Eu não sei, eu estou contando isso aqui. Por quê? Quem sabe alguém precisa de uma cura no coração. Para Deus te liberar para uma nova estação. Para Deus te liberar para um novo tempo, um tempo de alegria. Porque a alegria do Senhor é a tua força, meu irmão. E com tristeza você não tem força. Tristeza pela traição, pelo abandono, eu não sei.
Mas essa tristeza, ela te enfraquece. Ela mina você. Ah, pastor, mas você não sabe o que eu passei. Meu irmão, eu não sei, mas o Deus que te chamou, o Deus que te escolheu, Ele está dizendo para você que Ele tem uma nova história, um novo tempo na sua vida. Chega do tempo de tristeza, de amargura, de dor, de sofrimento. É chegada a manhã do Senhor na sua vida. Davi, ele precisou fazer uma oração que eu quero propor para todos nós que estamos aqui. Davi, ele confessou o pecado, ele falou: confessei-te o meu pecado, a minha transgressão não te escondi, contei tudo. A maldade que estava dentro de mim, a malignidade, o tamanho da iniquidade, olha o que eu fiz. Eu contei, eu não escondi, eu me arrependi de todo o coração. Meu irmão, se você se arrepender de todo o coração, não há pecado que Deus não possa perdoar. Vocês acreditam nisso? Não importa a tua teologia não, meu filho. Se você aprendeu diferente, você aprendeu errado. Tá bom? Aprendeu errado. Eu não tenho tempo, mas se você quiser conversar pessoalmente comigo, a gente marca ali no escritório, eu mostro para você nas escrituras. Eu mostro para você nas escrituras. Não há pecado que Deus não possa perdoar. Não existe pecado que Deus não possa perdoar. O sangue de Jesus nos lava e nos purifica de todo pecado. 1 João capítulo 1, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado. E não só perdoa, a Bíblia diz que Ele nos purifica, nos torna limpos de novo, brancos como a neve. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus derramado por você e por mim lá na cruz do Calvário, Ele tem esse poder para nos perdoar de todo pecado, qualquer que seja ele. Agora eu preciso ser sincero com você. Você aceita? Você aceita? Não estou dizendo que Deus, Ele impede as consequências. A consequência, muitas vezes você vai ter que amargar. Muitas vezes você vai ter que passar pela consequência. Porque se a gente não passa pela consequência, irmão, de verdade, parece que a gente não aprende. A Bíblia diz, carta aos Hebreus diz que Jesus, olha aqui, Jesus, mesmo sendo filho, o filho perfeito, o filho santo, mesmo sendo filho, ele aprendeu por meio daquilo que ele... Vocês estão lendo a Bíblia? Quem já leu a carta de Hebreus aqui? Eita Jesus, salva esse povo. Vai todo mundo para a escola, vai começar agora a escola, né? Você tem que vai para a escola aqui, a escola de líderes, escola de crescimento. Você vai para a escola, tem que aprender, irmão. Tem que conhecer. Jesus disse, examinai as escrituras. Jesus disse, errais por não conhecer as escrituras. Tem que conhecer. Mesmo sendo filho, ele aprendeu por meio daquilo que ele sofreu. Sofrimento é uma escola, irmão. Por isso que o sábio falou, tem mais sabedoria na casa onde há sofrimento. Que sofrimento? Como assim? Não está escrito isso não, pastor. Não tem sofrimento maior do que a perda de alguém que a gente ama, né? Há mais sabedoria na casa onde há luto do que na casa onde há festa. A gente aprende na dor, irmão. É na dor. Conta para mim uma lição que você aprendeu numa festa. Lá, curtindo todas. Aí agora conta para mim uma lição que você aprendeu por meio de algo que trouxe dor, sofrimento, tristeza na sua vida. Você vai contar um monte para mim. Aprendi a não fazer isso, aprendi a agir dessa maneira, por meio da tristeza. Agora na festa a gente não aprende. Então, as consequências talvez você vai ter que lidar. Mas daí faz igual Davi, né? Davi teve que lidar com as consequências. Sabe o que ele fez? Você lembra? Ele foi chorar na presença de Deus. E não é que Deus aplacou as consequências, irmão? Não estou aqui, pelo amor de Deus, Jesus me ajuda. Como que eu explico isso? Eu não estou aqui, irmão, dizendo, Deus vai passar pano para você. Mas vai para a presença dele mesmo, com o coração quebrantado, chora, se arrepende de todo o coração, clama por misericórdia, sabe, se humilha diante dele. A palavra diz que se você, se nós nos humilharmos, irmão, Ele é bom, o Senhor é bom, Ele vai ter misericórdia de mim e de você, amém? Você crê nisso? Querido, Davi,
ele fez uma oração e eu, para encerrar, quero te dizer, nós vamos fazer essa oração. Davi disse, devolve-me a alegria da tua salvação. Irmão, se você já não tem tido mais a alegria da salvação, ou se você nunca provou essa alegria, você está aqui, você fala, mas nem sei o que é isso, eu nunca tive essa alegria. Puxa vida, eu quero orar por você. Eu quero orar com você. Eu quero que você saia daqui com essa alegria. O dia que eu provei essa alegria, irmão, o dia que a alegria do Senhor tocou a minha vida com a salvação, a graça do Senhor me alcançou de uma maneira tão poderosa. Irmão, de verdade, eu já tinha usado algumas drogas, infelizmente, né? Eu tinha usado algumas drogas, mas a viagem, o barato que eu tive ali, quando eu provei a alegria da salvação, irmão, não tem droga na face da terra que se compara. Sabe aquela curtição assim que dá um êxtase, dá um negócio assim? Quem já provou aí entorpecente sabe o que eu estou falando, não é? Por isso que o cara, ele vicia, porque ele busca aquilo constantemente. Cada vez ele vai, por isso que até morre de overdose. Você sabia disso, né? Sabia disso? Então o que ele busca? Ele busca aquela primeira experiência que ele viajou lá, foi lá para sei lá para onde, sentiu uma sensação, e ele fica procurando aquilo, tentando, e às vezes vai aumentando a dose, aí o cara chega a morrer, que é a tal da overdose, ou é uma dose que não aguenta. Infelizmente. Irmão, quando você prova a alegria da salvação, o dia que eu provei, eu saí assim, parecia que eu estava mesmo, sabe, para lá de Bagdá. Eu falava, estava o meu irmão junto comigo, e eu falava para ele assim, o que é isso? Você está sentindo o que eu estou sentindo? Porque eu sentia, fisicamente eu sentia. Você está sentindo o que eu estou sentindo? Parecia que eu nunca pisei nas nuvens, lógico, né? Mas parecia que eu pisava no algodão assim, era uma leveza, era uma paz, era uma alegria, era uma coisa indescritível, não tenho como te explicar, irmão, a sensação que eu sentia. E se eu olhasse naturalmente, se eu olhasse para minha família, se eu olhasse para minha casa, a destruição, demônio lá fazendo a festa lá dentro, irmão, aquilo ia me causar tristeza. Mas quando a salvação tocou a minha vida, aleluia, essa alegria entrou. E ela entrou para não sair nunca mais. Você precisa perseverar na salvação do Senhor. Quem sabe você deixou de perseverar na salvação e a tristeza entrou no teu coração. Não vai nessas teologias aí, meu irmão, né? Que não. Uma vez salvo, você está salvo para sempre e não tem problema. Tem um monte de conversinha fiada por aí. E aí as pessoas, elas não dão valor, elas não perseveram na salvação. E aí na hora que vê, tá lá destruído, caído, afastado daquilo que Deus tem para ela, tudo por causa de uma conversinha fiada aí. Não, Deus não está nem aí. Você entregou tua vida para Jesus, você recebeu a salvação, então, uma vez salvo, você está salvo para sempre. Vai nessa aí não, isso é perigoso. Persevera na salvação, tem que perseverar. Davi, irmão, ele tinha perdido a alegria da salvação. E ele vai fazer uma oração. E eu quero convidar você para fazer essa oração nessa noite, nesse lugar, junto comigo também. Davi falou, Senhor, me devolve a alegria da tua salvação. E me sustenta com o espírito pronto a... Tem que obedecer, meu irmão. Olha lá. Devolve-me a alegria da tua salvação. E me sustenta com o espírito pronto a te obedecer. Mas deixa eu te contar uma ótima notícia aqui para encerrar. Davi diz assim, então, eu ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem a ti. Sabe, irmãs que foram para o encontro com Deus, e os homens vão nesse próximo final de semana, mas você que está aqui, de forma, todos nós, eu tenho uma palavra para você. A salvação que Deus nos presenteia por meio da fé em Cristo Jesus, pela graça, somente pela graça, isso não vem de nós mesmos. Efésios capítulo 2, verso 8. Isso não vem de você, não vem de mim, não vem de pessoa alguma. Não. É mediante a fé. É graça, irmão. É graça, para ninguém se achar. Mas eu faço isso, eu faço aquilo, é por isso que eu sou salvo. Não, você é salvo porque Jesus morreu no teu lugar naquela cruz, Ele pagou o preço e Ele te presenteou com a salvação. Pronto. É um dom, presente. Amém? Irmão, entenda que essa salvação que me tocou, que tocou você, ela não é um fim em si mesmo. Diga comigo, não é um fim em si mesmo.
Puxa vida, como a gente precisava entender, mas não é entender, que Deus, eu estou orando pelo encontro, Deus deu uma palavra para mim do que Ele vai fazer lá, com os homens, né? Com as mulheres eu creio que Ele fez grandes coisas, mas assim, Deus me deu uma palavra para esses homens que vão estar lá. Que, irmão, Ele vai nos levar para um lugar de revelação. Porque a gente precisa de revelação, porque saber com a mente, a gente sabe um monte de coisa, irmão. Se você pegar o Google e fizer uma pesquisa, você botar uma palavra ali, aparece 1 milhão de coisas para você pesquisar. Mas deixa eu te contar uma coisa. Isso não vai mudar a tua vida. Isso não muda, não muda. Se fosse assim, todo mundo mudava. Só faz uma pesquisa lá, e lê um texto, resolve. Irmão, você precisa de revelação. É Deus. A palavra de Deus entrando dentro de você, possuindo você. Tomando o teu ser da cabeça aos pés. É uma revelação do alto. E Deus falou para mim que Ele vai fazer isso. Sabe? Deus, Ele tem um propósito muito maior na minha e na sua vida, do que apenas nos presentear com a sua salvação. Isso é uma bênção muito grande, amém, meu povo? Você se alegra pela salvação? Por ter sido salvo pela graça. Irmão, eu, você, todos nós, independente se você concorda ou não, fazer o quê? Todos nós, todos, merecedores da morte e do inferno. Não, mas eu sou bonitinho. Não, mas eu faço tudo direitinho. Ah, as favas para você, todos pecaram, estão separados da glória de Deus. Todos pecaram, não tem um. Não há um justo, nenhum sequer, diz a palavra. Todos nós condenados à morte e ao inferno. E aí Deus, na sua infinita misericórdia, Ele, pela sua graça, Ele nos salvou. Ele veio ao seu encontro. Não fomos nós que fomos ao encontro dEle. Foi Ele que veio ao nosso encontro. Para nos resgatar, para nos comprar de volta. Pagou um alto preço. Não foi por coisas corruptíveis como prata ou ouro. Não foi que você e eu, nós fomos comprados. Mas foi pelo precioso sangue de Jesus derramado naquela cruz. Ele te comprou. Você é dele, pronto. Aleluia. Glória a Deus. Ah, meu irmão, isso tem que trazer alegria no meu e no seu coração. Pela graça nós somos salvos. Que maravilha. Eternidade com Deus. É céu. Vocês viram lá que o pessoal está colocando lá? Como eu imagino o céu, e aí a inteligência artificial lá fala assim, como que segundo as descrições lá de Apocalipse e tal, como que vai ser? Você olha aquele negócio e fala, irmão, o pastor Wagner estava aqui, pregou para nós, olha a grandeza, hoje o que tem valor para nós é dinheiro, é ouro, não é? Ele mostrou na Bíblia para nós aqui, ouro, dinheiro, isso é o centro da vida da maioria das pessoas. Lá no céu, Deus vai fazer um negócio comigo, com você, você vai pisar no ouro, porque o que tem valor é você, sou eu, somos nós, aleluia, glória a Deus. É a sua vida tem valor para Deus. Aí você vai andar em ruas de ouro, pisando no ouro, porque não vale nada, irmão, não vale nada o ouro, aqui não, meu Deus do céu, né? Jordânia está andando com uma pulseira que ela é dessa grossura. Eu estou doido para perguntar para ele, isso aí é original mesmo? Isso é de ouro mesmo? Porque assim, é dessa, irmão, parece uma corrente de cachorro que ele está usando, Jordânia. Eu vou começar a mexer com esse negócio de carro, que isso deve dar muito dinheiro também, viu, irmãos? Eu não sei se vocês sabem, mas ele representa, como que é o nome? Ele é consultor automotivo. Você está precisando comprar um carro? Procura o Jordânia. Eu bati e assoprei, tá bom aí, ó. Queridos, alegria da salvação. Que coisa magnífica. Eu quero que você saia daqui. Eu quero que você saia daqui, irmão, pulando de alegria. Mas por quê, pastor? Porque Deus salvou você. O teu nome está escrito no livro da vida eterna. Irmão, antes era inferno, agora é céu. Aleluia. Antes era separação eterna de Deus. Separação eterna de Deus, agora é a eternidade ao lado do Pai. Aleluia. Glória a Deus. Só que, meu irmão, eu preciso te dizer uma coisa. A salvação não é um fim em si mesmo. A salvação com a qual Deus me salvou, Deus salvou você, ela tem um propósito. Amém? Diga comigo, tem um propósito. A salvação, irmão, não é um fim, ela é uma finalidade. Ela tem uma finalidade. O que o Davi falou aqui? Então, ensinarei
os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem a ti. Deus quer usar a tua vida, meu irmão. Deus quer que você prove essa alegria, a alegria da salvação. Todos nós vamos fazer essa oração aqui agora. Todos nós. Aleluia. Você vai sair daqui com essa alegria, contagiado, com a alegria da salvação. Só que você vai sair também daqui, sabendo que Deus está te dando essa alegria, que Deus está inundando a sua vida dessa alegria, Ele vai inundar cada dia mais. Mas irmão, deixa eu contar uma coisa para você. O dia que você viver essa experiência do Salmo 51, verso 13. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem a ti, Jesus. Irmão, o dia que você levar uma pessoa a Cristo, o dia que você, é uma pena que tem uma estatística que diz que mais de 90% dos crentes, geral, da Assembleia, da Batista, da congregação, qualquer uma, os crentes, mais de 90% nunca levaram uma pessoa a Cristo. Você sabia disso? Nunca levou uma pessoa a Cristo. Nunca levou. Você nunca provou essa alegria. Você nunca teve essa experiência de você pegar alguém e conduzir ela a Cristo, a entregar a vida dela para Jesus, a pessoa receber o perdão, receber a salvação. Sabe, irmão, isso é uma lástima. Você não entendeu. Porque Davi está dizendo aqui, Senhor, restaura a alegria da minha salvação. E eu vou caminhar em obediência, sabe? Eu vou viver uma vida que te glorifica, vou te obedecer. Mas olha o que ele completa, ele diz, então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem a ti. Essa é a vontade de Deus. Que você seja uma placa que aponte para o céu. As pessoas olham para você e elas veem uma placa, dizendo, o caminho é para lá. O caminho é Jesus. A verdade é Jesus. A vida é Jesus. A vida abundante é Jesus. A verdadeira paz é Jesus. A verdadeira alegria é Jesus. As pessoas, elas olham para você e elas veem isso, estampado no seu rosto. As suas palavras, o seu agir, o seu viver, demonstra isso. Demonstra isso. Você vai anunciar a salvação do Senhor. E para encerrar, pegue aí comigo e a gente vai orar. O pessoal do louvor pode vir para me ajudar. Evangelho segundo Lucas, capítulo 10, verso 17. Verso 17. Demais essa história, que é o que Jesus vai fazer conosco aqui nessa noite. Ele está nos realinhando. Jesus tinha enviado os discípulos para pregarem o Evangelho, para anunciarem as boas novas de salvação. E eles foram. E foi magnífico, foi tremendo, irmãos, o que aconteceu. Lucas, Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 10, a partir do verso 17. Diz o texto sagrado na versão da tradução da minha Bíblia. Os 72 voltaram alegres. Diga comigo, voltaram alegres. Olha lá, Jesus enviou eles voltaram como? Alegres. E eles falaram para Jesus, eles contaram algo para Jesus. Eles disseram, Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Aleluia. Quantos querem viver debaixo de uma manifestação de poder de Deus? Que os demônios, eles vão correr. Eles vão correr de você. Você vai chegar no lugar, tem demônio? Tem demônio? Vai cair. Vai estribuchar, irmão. Você vai botar a mão e falar, sai em nome de Jesus, vaza daqui. Quantos querem viver essa experiência poderosa? Que o Espírito do Senhor unja a sua vida aqui nessa noite. Jesus disse, aqueles que crerem estes sinais irão segui-los. Depois você vai ler lá Marcos 16, verso 16. Estes sinais seguirão aos que crerem. Se você crer, meu irmão, no nome de Jesus você vai expulsar demônios. No nome de Jesus você vai colocar o diabo para correr. Que o Espírito do Senhor unja cada um aqui nessa noite. Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Jesus respondeu, eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Jesus viu mesmo. Eu dei a vocês a autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões. Diga amém aí, irmão. Amém. Diga, eu recebi
autoridade para pisar sobre cobras e escorpiões. Olha aí, de quebra diz assim, ó, e sobre todo o poder do inimigo. Diga, e sobre todo o poder do inimigo. Aleluia! E nada lhes fará dano. Nada, meu irmão, vai fazer dano. Nada vai causar dano em você. Você recebeu essa autoridade. Jesus deu essa autoridade. Pastor, não, aqui é para os 72. É para aqueles discípulos. Não, irmão. Lê Mateus capítulo 28, versículo 19 em diante. Toda a autoridade nos céus e na terra foram dados a mim. E aí ele fala para nós: vão em meu nome. Vão em meu nome. Amém? Vão em meu nome. Nós vamos em nome dele, não é no meu nome, no nome de igreja isso, igreja aquilo, né? Esse bairrismo, irmão, é uma coisa, isso é um absurdo, né? Eu sou da igreja tal, eu sou da igreja, quem eu sou é de Cristo. Eu sou de Cristo. Esse rolo aí já teve na igreja de Corinto, quando lá o povo estava falando, eu sou de Pedro, né, Kéfas, eu sou de Pedro, outro, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo. E aí Paulo fala assim: para com essa besteira, vocês são de Cristo. Cristo não está dividido, meu irmão, Cristo é um. Você e eu somos de Cristo, amém? Jesus está dizendo para nós aqui que Ele nos deu autoridade para pisar em cobras, escorpiões, sobre todo o poder do inimigo, e nada nos trará dano. Mas vamos alinhar aqui? Contudo, alegrem-se, não porque os demônios, os espíritos se submetem a vocês, mas porque os seus nomes estão escritos nos céus. Você vai sair daqui nessa noite com essa alegria. Irmão, é bom expulsar demônio? É uma delícia. Estou falando para você. Estou falando para você. Ai, pastor, o que é isso? É bom demais. Você se sente grandão até, sabe? Imagina eu, 1,70 m, irmãos. Os demônios, assim, às vezes eu passava no corredor da igreja, começava de passar no corredor, né, irmão? Isso eu era menino, né, irmão? 20 anos atrás, mais de 20 anos atrás. Os demônios, pá. Parecia, sabe? Parecia o filme, aquela coisa de gente endemoniada. E eu me sentia grandão. Eu falava, não. Mas sabe, irmão, isso não é nada. Isso não é nada. Isso não pode ser o motivo da nossa alegria. Sabe qual que é o motivo da nossa alegria? Porque o teu nome, o meu, o seu, o nosso nome está escrito no livro da vida eterna. Está escrito aqui, ó. Vocês precisam se alegrar, sabe por quê? Porque os seus nomes estão escritos nos céus. Aleluia. Isso foi tão forte que naquela hora Jesus exultando, Jesus estava numa alegria extrema, exultando no Espírito Santo, disse: eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e dos cultos dos entendidos, e as revelaste, sabe para quem? Para nós, os pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Fique de pé nessa noite. Aleluia. Deus está falando com você? Deus está revelando para você? Aleluia. Vamos fazer a oração que Davi fez? Vamos fazer a oração que Davi fez? Eu não sei. De repente você nunca fez essa oração. Você nunca confessou o Senhor como teu único, suficiente Senhor e Salvador. Romanos capítulo 10, verso 9 diz: se confessares com a tua boca e creres no teu coração que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, você será salvo. Porque com a boca se fala a respeito da salvação e com o coração se crê para a justiça. Então nós vamos fazer essa oração. Nós vamos falar como Davi: Senhor, dá essa alegria para mim, restaura. De repente tem alguém aqui que já não tem mais a alegria da salvação, perdeu. Se falar com você, se perguntar 3 vezes meio duro assim, você já vai dizer assim: nem sei mais se eu sou salvo. Como assim, irmão? Como assim? De repente você está vivendo uma tristeza, porque você não tem mais a alegria da salvação. É noite de ser renovado na alegria da salvação. É noite de ser fortalecido. Porque essa alegria, meu irmão, vai fazer a diferença, vai te fortalecer. Vamos fazer essa oração todos juntos? Vamos fazer, povo de Deus? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus está falando com você aí. Deus falou com você. Deus falou na tua mente, falou no teu coração. O Espírito de Deus está envolvendo você. Então levante a sua voz, as suas mãos. Ore comigo. Diga: Senhor Deus, diga obrigado, porque essas coisas o Senhor não mostrou para gente importante, gente rica, famosa. Pelo contrário, Jesus está dizendo aqui que o Senhor mostrou essas coisas
para os pequeninos. Obrigado, Senhor, porque eu sou pequenino e eu estou recebendo a Tua palavra na minha mente e no meu coração, e eu creio, e porque eu creio, eu falo: Jesus é o meu único e suficiente Salvador. Eu me arrependo de todos os meus pecados e eu recebo a salvação que vem de Jesus, o perdão. Eu sou lavado pelo sangue de Jesus, e a partir de agora o meu nome está escrito no livro da vida eterna. A partir de hoje, o meu destino é um só, é o céu com Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Você acredita que o teu destino é o céu com Jesus?